Muito bem, meu aluno querido, vamos começar mais uma aula de língua portuguesa falando sobre a matéria de concordância verbal e nominal. Bem, nós temos aqui um assunto extremamente interessante, extremamente importante e você precisa terminar de estudar todas as regras de concordância para conseguir se dar bem nessa matéria. Afinal de contas, isso cai bastante nas provas e nós temos que dar um jeito ali, né, de entender esse conteúdo da melhor forma possível. Então, vamos continuar aqui. Ó, eu vou falar ainda sobre concordância verbal. Existe uma regra que é a regra do verbo dar. Como assim do verbo dar? A depender do significado do verbo dar, do indicativo semântico dele, certo? Quer dizer, você pode ter o verbo dar significando bater ou soar. E se ele estiver nesse sentido, indicando bater ou indicando soar mais a palavra horas, o que é que você vai fazer? Você vai precisar identificar o sujeito da sentença a fim de que você possa realizar a concordância. Como assim, professor? Não é uma regra normal essa, tipo regra do sujeito simples? Na verdade, é. Porém, semanticamente falando, é muito comum as pessoas se confundirem na hora de estudar isso aqui. Então, vamos lá. Eu tenho a frase, deu 3 horas o relógio da parede. Bem, por que é que o verbo dar aqui está no singular? É só eu parar para pensar. Quem foi que deu 3 horas? Pelo amor de Deus, olha o significado. É o significado de bater ou soar, tá? Então, quem deu 3 horas foi o relógio da parede. Então, esse termo, o relógio da parede, é o sujeito, certo? É o sujeito do verbo dar. Por isso ficou no singular. Então, obrigatoriamente, vai ficar assim. Veja agora o segundo exemplo. Deram 3 horas no relógio da parede. Aqui teve uma pequena alteração. Você percebeu que o verbo está no plural? Claro que você percebeu que você não é burro, né? Mas agora olha só. 3 horas, esse termo aqui, começou a ser o sujeito do verbo dar. Por quê, professor? Pare para pensar. No sentido de soar, é como se eu dissesse 3 horas soaram no relógio da parede. A expressão 3 horas aqui funciona como o sujeito, certo? É o sujeito do verbo dar. E essa expressão no relógio da parede está funcionando como um adjunto adverbial de lugar, certo? Então, é essa a ideia. Você viu que aqui tem uma preposição? Isso já te dava aquela letra de que não pode mais ser o sujeito, porque começou com preposição aqui, não existe sujeito preposicionado na língua. Agora, nós temos aqui 3 horas deram, né? Certinho aí, beleza, fácil. 3 horas deram no relógio da parede, o relógio da parede deu 3 horas. Colocar a frase na ordem direta seria uma possibilidade também de você conseguir deixar a frase com um pouco mais de clareza e facilitaria a análise. Perfeito? Vamos adiante então. Olha só, o próximo caso que eu vou comentar aqui para você é esse caso do verbo acompanhado da palavra ser. Peço que você preste muita atenção, porque talvez esta, tá, vai ser uma das informações mais importantes de todo o conteúdo de concordância. Cai muito, tá, esse tipo de construção na prova, nas provas de qualquer concurso, pensemos desse modo, né? Que é o verbo acompanhado da palavra ser. Para que você consiga saber se o verbo vai ficar no singular ou se ele vai ficar no plural, você precisa de fazer a classificação da palavra ser. Ou seja, você tem que descobrir que papel ela está desempenhando. Nós vamos lidar com 2 papéis fundamentais, que é a palavra ser funcionando como partícula passivadora ou pronome apassivador e a palavra ser funcionando como índice de indeterminação do sujeito. Por quê? Porque, fundamentalmente falando, com esses papéis distintos, a construção frasal também será distinta. Pensemos aqui. Se nós tivermos a palavra ser funcionando como uma partícula passivadora ou um pronome passivador, o verbo deverá concordar com o sujeito paciente. Tá, professor, não entendi muito bem. O sujeito paciente é o termo que virá depois do verbo, certo? Depois do verbo com a palavra ser. Aí eu posso te dar uma pista, né? A palavra ser vai ser uma partícula passivadora ou um pronome passivador quando estiver associada a verbo transitivo direto ou a verbo bitransitivo.
Você já estudou isso, mas sempre vale a pena enfatizar, sempre vale a pena bater nessa tecla para que você tenha ciência dessa informação. Muito bem. Nós temos aqui 3 frases que eu quero que você analise. Primeira frase, vendem-se sapatos. Tá? Vamos pegar aqui o verbo vender. Ele é um verbo transitivo direto, ok? Aí eu peço que você entenda o seguinte. A palavra sapatos, que está aqui, o que você compreende dessa frase? É o sapato que está vendendo alguma coisa ou o sapato está sendo vendido? Ora, professor, o sapato está sendo vendido. Então você consegue perceber nessa frase uma noção passiva, uma noção de passividade. Se você consegue perceber isso, quer dizer que a palavra ser aqui é uma partícula apassivadora, ou pronome apassivador. E pelo fato de haver essa construção, nós estudamos lá na voz passiva que a formação da frase é a seguinte. É verbo mais palavra ser mais o que? Sujeito paciente. E é praticamente o que nós temos aqui. Verbo mais palavra ser mais sujeito paciente. E o verbo está concordando com o sujeito. Então, o certo é falar vendem-se sapatos. Pablo, mas e se fosse aluga-se casas? Errado. Alugam-se casas. Cria-se expectativas? Errado. Criam-se expectativas. Você precisa pluralizar porque o sujeito está no plural. Agora, em vez de sapatos, se eu tivesse sapato, vende-se sapato, sem o plural. Compreendeu? Então é preciso observar o número do sujeito, ver se ele está no singular ou se ele está no plural, para daí fazer a concordância correta. Perfeito? Olha o próximo verbo, que é o verbo oferecer. O verbo oferecer é um verbo bitransitivo, certo? Por quê? Porque oferecem alguma coisa a alguém. Com o verbo bitransitivo, a palavra ser também pode ser uma partícula passivadora. Verifique. Ofereceram-se prêmios ao vencedor da corrida. A palavra prêmios está aqui. O que eu quero que você pense. Quem foi que ofereceu? Você consegue saber quem ofereceu? No momento, não. Mas você consegue saber o que é que foi oferecido? Consegue, né? Prêmios. Prêmios foram oferecidos ao vencedor da corrida. Então, entenda. Quem é que recebeu a ação? Você vai pensar que foi o vencedor da corrida, mas não. O vencedor da corrida recebeu o prêmio. Tá? Ele é o objeto indireto dessa frase. Professor, tem objeto direto? Não, porque na voz passiva, o objeto direto se transforma em sujeito, paciente. Tá? Então vamos pensar aqui, ofereceram-se prêmios. O que é que foi oferecido? Professor, prêmios. Então a palavra prêmios aqui funciona como o sujeito paciente dessa sentença. Verifique que ele está no plural. Ofereceram-se prêmios, prêmios foram oferecidos, certo? Prêmios foram oferecidos ao vencedor da corrida. E aqui o verbo oferecer fica no plural obrigatoriamente, certo? Fica no plural obrigatoriamente. Última sentença, vamos pegar aqui. Sabe-se que há problemas no país. Essa sentença é um pouco diferente das anteriores. Por quê? Porque eu quis deixar as duas no plural a fim de que você percebesse, né, o sujeito no plural aqui. Se eu deixasse no singular, o verbo também ficaria no singular, né? Pensemos, ofereceu-se prêmio ao vencedor da corrida. Mas há um caso aqui em que você pode ter uma oração funcionando como sujeito paciente. E nessa construção, a concordância será realizada. Por exemplo, tem aqui o verbo saber, que é um verbo transitivo direto, certo? Verbo transitivo direto, nós temos a palavra ser, que está aqui, que é a nossa partícula passivadora. Então, já sabe que essa é uma estrutura de voz passiva. Eu coloquei antes, estava aqui, eu acabei de apagar. Verbo, partícula passivadora e sujeito paciente. Essa construção, essa frase aqui, ó, que há problemas no país, você percebeu que ela começa com a palavra que? Sim, essa palavra que é uma conjunção integrante. Conjunção subordinativa integrante. Ela introduz uma oração subordinada substantiva. Agora, se eu tenho a mesma estrutura, verbo, partícula passivadora, sujeito, quer dizer que essa oração aqui serve como o quê? Serve como sujeito, é uma oração subordinada substantiva, subjetiva.
ativa. Ela funciona como sujeito da sentença antecedente, funciona como sujeito da oração antecedente. É por isso que essa oração aqui, ó, sabe-se, está no singular, porque o seu sujeito é uma oração. Ou seja, temos aqui um caso de sujeito oracional construído com a palavra se. Pode acontecer isso? Porra, claro que pode acontecer. Tá? Então esse aqui é um exemplo. Vimos o primeiro caso, quando a palavra se for classificada como uma partícula passivadora. Ó, então isso aqui cai pra caramba. E geralmente a pessoa boia nessa explicação. Não porque a explicação seja difícil, mas porque ela é cheia de detalhes. Aí o cara fala, porra, meu, que chato, eu vou pra frente. E daí ele vai pra frente, aparece uma questão dessa na prova e ele fala, nossa, bem que o professor tinha falado. Pois é. Então, ó, prestar atenção, querido, e entender essa matéria. Segundo caso, a palavra ser também pode ser um índice de indeterminação do sujeito. O que significa índice de indeterminação do sujeito? Significa pista de que o sujeito está indeterminado, certo? Quando vai acontecer o índice de indeterminação do sujeito? Para você que já é mais ninja, quando houver verbo de ligação, verbo intransitivo ou verbo transitivo indireto e esses verbos estiverem somados à palavra se. Essa palavra se será um índice de indeterminação do sujeito e essas orações serão orações com sujeito indeterminado. Obrigatoriamente o verbo deverá ficar no singular. Beleza? Tem que ficar no singular. Essa é a regra. Então veja, o verbo fica na terceira pessoa do singular. Olha o primeiro exemplo. Visava-se a cargos importantes para o concurso. Eu tenho aqui o verbo visar. Aí você fala, professor, mas tem a palavra cargos ali na frente. Que se dane. Você está vendo que eu tenho uma preposição aqui? De onde saiu essa preposição? Do verbo visar. Quem visava a alguma coisa. Opa, então já conseguimos classificar que este aqui é um verbo transitivo, olha, indireto. Que delícia! Verbo transitivo indireto. Verbo transitivo indireto mais a palavra se que nós temos aqui. Essa palavra se é um índice de indeterminação do sujeito. Então veja, visava-se a cargos importantes. Esse a cargos importantes para o concurso é o objeto indireto, tá? Porque esse é um verbo transitivo indireto. E por que está no singular? Porque a palavra se é um índice de indeterminação do sujeito. Se aparecer, visavam-se a cargos importantes, frase errada. Oi, frase errada. Por quê? Porque o que você tem aqui é um caso de indeterminação do sujeito. Segundo caso, não se fica famoso sem esforço. Pense, Pablo, não, aqui agora está diferente, hein? Agora o se está antes do verbo. Grande coisa. Esse é só um caso de colocação pronominal. O que eu quero que você saiba é que tipo de verbo é esse? Verbo ficar. Está lá no CK-PPFT. Ser, estar, continuar, andar, permanecer. Tá? Temos o ficar antes. Tá? Então, PPFT, parecer, permanecer, ficar. Ficar é um verbo de ligação. Se é um verbo de ligação e você tem a palavra ser, o que é que nós temos nessa frase? Temos um sujeito indeterminado, portanto o verbo fica no singular, obrigatoriamente. É por isso que fica no singular. Por fim, vive-se feliz em algumas partes do mundo. Vive-se feliz. Temos aqui o verbo viver, que é um verbo intransitivo. Verbo intransitivo mais a palavra se. Esta palavra se está associada ao verbo intransitivo, portanto, é um índice de indeterminação do sujeito. Obrigatoriamente, o verbo fica no singular. Então, você pegou o esquema? Vamos fazer uma tabelinha aqui só para você poder anotar essa parada no seu braço e não esquecer mais. Então, vamos lá. Esquema da palavra se. Se você tiver... Deixa eu colocar a palavra um pouquinho mais para cima. Se você tiver verbo transitivo direto ou verbo bitransitivo, ela será uma partícula apassivadora. Se o verbo for transitivo indireto, se for verbo de ligação ou verbo intransitivo, será um índice de indeterminação
do sujeito. O que mais você tem que saber? Se for partícula passivadora, concorda. Se for índice de determinação do sujeito, terceira pessoa do singular. Valeu? Agora, tire uma foto dessa parada aqui e cole no seu quarto. Por quê? Para que você consiga, então, entender essa matéria, certo? E memorizar essas regras. Fechou? Então, matamos aqui essa parte que era o que eu queria falar mesmo para você agora. Vamos começar a concordância nominal. A concordância nominal é muito difícil? Não. Na minha opinião, ela é até mais fácil do que a concordância verbal. Por quê? Nós temos que entender qual é a regra fundamental da concordância nominal. Como esses elementos estão articulados, né? Como eles se relacionam. Bem, a concordância nominal é aquela feita com relação, pensando sobre o grupo nominal. O que é o grupo nominal? O grupo nominal é aquele que compreende termos de natureza nominal. Ah, que novidade! Sério? Sério, mas quais são esses termos de natureza nominal? O primeiro deles é o substantivo. O substantivo é como se fosse o poderoso chefão da parada. Por quê? Porque é o substantivo que orienta a concordância, certo? É ele que orienta toda a concordância. Aí você tem o artigo, que é um dos membros da gangue do substantivo. Por quê? Porque ele está associado ao substantivo, ele aparece junto, por isso tem que concordar com ele. Se não concordar, toma pau. Adjetivo é outro membro da gangue e tem que concordar com o substantivo. O numeral é a mesma coisa, também concorda com o substantivo, e o pronome também é um membro e ele concorda com o substantivo. O que você tem que entender nesse relacionamento, que é um relacionamento sintático, afinal de contas os termos estão todos ali, ó, imbricados, você precisa realizar a concordância desses termos. Perfeito? Nós vamos identificar aqui como essa concordância pode ser realizada. Simbora aqui, ó. Você tem palavras invariáveis da língua. A primeira coisa que você tem que saber, o que é que pode variar, o que é que não pode variar, certo? Quais são as palavras variáveis da língua? Então você tem que pegar aqui, ó, preposição. É uma palavra invariável, não flexiona, não faz concordância. Interjeição. Palavra invariável também não flexiona, não faz concordância. Conjunção. Palavra invariável, não flexiona, não faz concordância. E advérbio. Palavra invariável, não flexiona, não faz concordância. Perfeito? Essas são palavras invariáveis da língua. Pense em invariável, aquilo que não flexiona. Flexiona mesmo que dobrar. O que é que você nunca quer ver dobrando? Então tá aqui. Essa é a sigla daquilo que nunca pode dobrar. Perfeito? Bem, vamos adiante. Agora que você sabe o que não pode variar, nós vamos trabalhar com algumas regrinhas de concordância nominal. Primeira regra. O adjetivo, o artigo, numeral e o pronome concordam com o substantivo a que se referem, tá? Em gênero e número. Tá? Vamos pensar aqui, ó. O primeiro momento árduo por que passei foi aquele citado por você. Vamos pegar o substantivo? Temos aqui um substantivo. Momento. Que está no masculino e no singular. Agora, olha só. Se esse aqui é o substantivo, ó, esse aqui é um artigo que está concordando com ele. Tá? No masculino e no singular. Primeiro, numeral, masculino e singular. Árduo é um adjetivo, masculino e singular. Pronome, preposição, pronome relativo, verbo, verbo, aqui, aquele, esse aquele é um pronome que está concordando com a palavra momento, porque tem ele como referente. Citado por você. O citado também está realizando essa concordância aqui. Tá? Por quê, professor? O que você tem que entender é, a palavra momento é a referência. Se em vez de momento fosse situação, seria a primeira situação árdua, porque passei, foi aquela citada por você. E daí todo o esquema da concordância seria alterado. A banca quer que você saiba identificar isso, que as palavras têm essa relação aqui, uma com a outra. Eu não posso falar primeiro momento. Não dá para falar desse jeito, a menos que você seja o Leôncio do Pica-Pau, que você não tenha facilidade de fazer concordância dos elementos. Tá? Então o que você tem que entender aqui é, a banca pode cobrar isso, mas isso é lógico numa prova muito mais fácil.
se ela, por exemplo, colocar ardo no feminino para concordar com o momento que está no masculino, aí seria uma prova de nível básico, assim. Mas há outros casos que podem cair, e esses aí a gente precisa estudar. Casos especiais de concordância. Existe uma coisa chamada de concordância atrativa. O que é isso? Quer dizer, você vai concordar com uma palavra mais próxima. Assim como existe na concordância verbal, na concordância nominal também rola. Veja, trouxe casaco e sapato preto. Então eu tenho aqui a palavra preto, que é um adjetivo, e está concordando com casaco e sapato. Então, nesse caso, dá a impressão de que apenas o sapato é preto, certo? Trouxe casaco e sapato pretos. Tudo era preto, certo? Trouxe preto, casaco e sapato. Preto concorda com casaco. Trouxe pretos, casaco e sapato. Opa, olha o que aconteceu aqui, ó. Pretos, os dois. Trouxe camisa e sapato preto. O que era preto aqui? Preto, só o sapato. Se eu dissesse, trouxe camisa e sapato pretos, os dois. Mas por que, professor? Porque funciona assim. Quando você tiver que fazer uma concordância e houver um elemento feminino no meio e um masculino, você vai optar pelo neutro, que é o masculino plural, certo? Então isso pode acontecer. Beleza, professor, eu poderia dizer, trouxe preta, camisa e sapato? Sim, poderia dizer. Trouxe pretos, camisa e sapato? Também poderia dizer. As regras de concordância para esses casos aqui são bem variadas. Perfeito? Mas é só para você saber o lance da concordância atrativa. O que eu quero dizer com isso? Você pode setorizar a concordância, escolher com qual elemento você vai estabelecer essa relação. Se você tiver agora, atenção, um adjetivo que está referindo-se a vários substantivos do singular e do mesmo gênero, tá? Se ele estiver pós-posto ao termo de referência, ele vai concordar com o plural e com o gênero do substantivo que fica no singular. Ou, perdão, o gênero substantivo ou vai ficar no singular. Veja, esforço, combate, resultado, reunidos em apenas um dia. Veja, reunidos, concordei com o quê? Com todos eles, né? Estou retomando todos e deixei no masculino. Perfeito? Ó, miséria e tristeza humana era o que se via no mundo. A palavra humana, para que você saiba, está concordando com tristeza e com miséria. Porém, a opção que nós temos é de deixar no singular e no gênero do substantivo final, certo? Então, eu poderia dizer também, esforço, combate, resultado, reunido em apenas um dia. Poderia deixar no singular. Assim como poderia dizer, miséria e tristeza humanas era o que se via no mundo. Entendeu? O que nós temos aqui é a possibilidade, certo? É a possibilidade de deixar no singular ou no plural, mas fazer também a concordância de gênero, que é isso aqui, ó, feminino, 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 masculino, 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 masculino no plural ou só no masculino, certo? Também poderia deixar aqui no feminino e no plural, de acordo com essa regra. Então, é um adjetivo que faz referência a vários substantivos. Veja só. Se ele estiver anteposto ao termo de referência, ele vai concordar com o termo mais próximo. Veja, especificada hora e situação, poderemos sair. A palavra especificada está concordando só com hora, tá? E não com situação. Porque eu poderia ter especificada hora e lugar, poderemos sair. Veja, especificada hora e lugar. Tem uma palavra masculina aqui. Mas eu deixo assim no feminino singular, porque eu coloquei o adjetivo anteposto ao termo de referência. E daí ele vai concordar com o termo mais próximo. Pode acontecer isso? Pode, sem problemas. Tá? Então esse é um caso de adjetivo que concorda com mais de um substantivo. Joia? Professor, eu poderia dizer especificados, locais e hora? Sim, também poderia. Muito bem. Agora, eu vou falar sobre algumas palavras que têm, entre aspas, maior saída na concordância, né, que caem mais em algumas questões. Então vale a pena dar uma olhadinha aqui. A palavra bastante pode ser variável em alguns casos. Usualmente você emprega no singular, mas vamos entender aqui quando. A palavra bastante pode ser um advérbio e dela será invariável. Por exemplo, meu irmão estudou bastante. A palavra bastante que está aqui está incidindo sobre o verbo estudar. Perfeito? E está significando alguma coisa como muito.
está dando uma ideia de intensidade, então ela tem que ficar no singular, porque é um advérbio. Veja agora o segundo caso. Eu posso ter a palavra bastante como um pronome indefinido, e daí ela é variável. Meu irmão estudou bastantes matérias. A palavra bastante aqui está concordando com a palavra matérias, porque aqui ela não é um advérbio. Aqui a palavra bastantes tem o significado semelhante a várias, certo? Ou muitas. A dica é essa, se você puder trocar por várias ou por muitas, a palavra bastante também vai para o plural. Então, bastantes matérias, várias matérias. Aqui é intensidade, aqui é quantidade, certo? E a palavra bastante ainda pode ser um adjetivo, tá? Pode ser um adjetivo. Se for um adjetivo, será uma palavra variável, ou seja, poderá ter um plural. Havia indícios bastantes sobre o caso. A palavra bastante que está aqui está concordando com a palavra indícios, certo? Havia vários indícios, havia bastantes indícios, ou indícios suficientes. Esse é o principal sinônimo, suficientes. Beleza? Essa é a ideia. Então a palavra bastante pode sim ser pluralizada, pode ir para o plural. Beleza? Agora, quando? Quando ela não for um advérbio. Então são esses 3 casos que você precisa saber. Então lembra, tenta trocar a palavra por muito. Se for para o plural, bastante também poderá ir. Depois, a palavra menos. Essa aqui é fácil, hein? A palavra menos é sempre invariável. Não existe a palavra menos. Ah, havia menos mulheres no festival e a voadora no pescoço. Não existe, tá? É menos mulheres. Professor, por que mulheres não está no feminino? Sim, mas a palavra menos é um advérbio. Então ela sempre será invariável. Lembra que essa é uma palavra invariável da língua, é um advérbio. Depois, a palavra meio. Cuidado, veja a classificação da palavra meio. Aqui, se a palavra meio for um advérbio, ela é invariável. Perceba, aquela menina parece meio abatida. Você não pode falar, nossa, eu estou meia cansada. Meia cansada é que você pôs no pé e usou o dia inteiro. Meio de você calçar, tá? Então aqui, ó, meio abatida. Meio fica invariável sim quando significar um pouco, certo? Que daí é um advérbio, fica claro, né? Um pouco, invariável. Numeral, nhonho comeu meia melancia. Quando for um numeral, poderá variar. Veja, meia significa que metade, quando significar metade, poderá fazer a flexão. E substantivo, João não encontrou meios para mudar de vida. Meios, quando for um sinônimo de forma ou formas, poderá ser flexionado. Beleza? Então aqui poderia acontecer esse procedimento de flexão. Joia? Olha só, para continuar aqui, casos, anexo, incluso ou apenso, isso cai bastante em prova. Veja só, essas palavras, anexo, incluso e apenso, são formas adjetivais, então elas devem concordar com o substantivo a que se referem. Veja a frase, seguem anexas as imagens descritas, certo? Por que eu usei anexas? Porque eu estou concordando com imagens. Se fosse a palavra documentos, seguem anexos os documentos. Seguem apensos, olha aqui, a mesma coisa acontece com apenso. E a mesma coisa acontece com inclusas, certo? Apenso, incluso, anexo. Agora, toma cuidado. Por quê? Porque a expressão em anexo é uma expressão invariável. Invariável. O que significa isso? Que ela não tem plural e que ela não tem feminino. Ou seja, eu poderia utilizar seguem em anexo às imagens. Professor, tá certo escrever assim? Ó, seguem em anexo às imagens. Professor, mas se é invariável, por que ficou seguem? Porque eu falei para você que o que é invariável é a expressão em anexo. Isso é invariável. Agora, a expressão as imagens funciona como sujeito do verbo seguir. Por isso que ele vai para o plural. Isso aqui, ó, não está modificando. Estou te explicando a forma em anexo, que é invariável. Certo? Então, beleza. Anexo, incluso, apenso, já matamos aqui sem grandes dificuldades. Vamos adiante, olha lá. Eu já tinha mencionado a expressão em anexo. Tem só mais um exemplo aí para estudar. Estamos quase finalizando.
Expressões como é necessário, é proibido, é permitido. Que casos são esses? São casos em que você tem um verbo de ligação mais um predicativo variável, certo? Pode ir para masculino, para feminino, enfim. O que acontece é o seguinte, essas expressões só vão variar se no sujeito você tiver um determinante colocado à esquerda do núcleo do sujeito. Ou seja, um determinante, um artigo, um numeral, um pronome antes do núcleo do sujeito. Ó, é necessária a vinda antecipada. É necessária a vinda antecipada. Esse termo a vinda antecipada é o sujeito, certo? É o sujeito. Esse a que está aqui é um artigo que eu coloquei como determinante do núcleo do sujeito vinda antecipada. Esse termo aqui é o sujeito. Joia? É por isso que fica é necessária. Professor, mas e se eu tirasse esse a vinda antecipada? Ficaria uma coisa assim, ó. É necessário chegar cedo. Você viu que antes aqui, ó, não tem artigo nenhum determinante? Então, esse sujeito aqui, ó, não possui determinante à esquerda, então você diz é necessário. Pablo, mas nessa mesma frase, se eu tirasse o a, é necessária vinda antecipada. Errado. Você tem que fazer é necessário vinda antecipada. Então, professor, quer dizer que só vai mudar aqui, mesma coisa com proibido, permitido, enfim, se eu tiver um a aqui na frente? Não, não é se você tiver um a. Se você tiver um artigo, se você tiver um pronome, se você tiver um numeral, entendeu? Então, é necessária sua vinda antecipada. É necessário vinda antecipada. Beleza? Joia. Essa regra aqui cai bastante, hein? Então é bom ficar de olho, porque cai mesmo. E agora, para finalizar, a regra da palavra só. A palavra só pode ser um adjetivo, quando significar sozinho, tá? E quando significar sozinho, ela é variável. Por exemplo, o menino estava só. Só de solitário, certo? As crianças ficaram sós. Perfeito? Variável, né? Sozinho, sozinhas. Quando é para você fazer essa troca, você pode passar para o plural. Se for um advérbio, significa alguma coisa como somente. Hoje à noite, só quero estudar. Esse somente, né? Só é um advérbio apenas. Pode trocar para você entender que ele fica no singular. Hoje à noite, só queremos estudar. Entendeu? Mesmo que passe para o plural, esse só fica no singular. Agora tem que saber que a expressão a sós é uma expressão invariável. Depois da discussão, ela queria ficar a sós com a irmã. Não dá para você falar a só, é a sós, é uma expressão que é invariável. Maravilha? Aleluia! Nós finalizamos a parte de concordância. Eu sei que essa parte foi extensa, mas ela é necessária para que você consiga progredir nos conteúdos aí e consiga mandar bem na matéria de língua portuguesa. Perfeito? Respire fundo, assista toda a matéria de concordância novamente, faça os resumos e massacre nas questões. Continue estudando. Força, guerreiro!